Não desista, persista um pouco mais. Olá, tudo bem? O meu nome é Lohane Oliveira e hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da persistência que Jacó teve ao lutar com Deus e do que nós podemos tirar disso para as nossas vidas hoje. Bom, nós conhecemos ali a história de Jacó. No último vídeo eu falei um pouquinho sobre a bênção que ele carregava, não só de seu pai Isaac, mas especialmente de Deus. E nós vemos que Jacó passa muitos anos na casa de seu tio Labão, que era também seu sogro. Ele trabalhou por muitos anos para casar com Raquel, para ter Raquel como sua esposa, já que ele não tinha um dote para pagar por ela. O pagamento por Raquel foi o seu trabalho. Por 14 anos ele trabalhou por Raquel. Os primeiros 7, quando ele foi ter Raquel, na verdade Labão o enganou e deu Lia para Jacó. Então, como ele já tinha uma esposa, né, ele teve que pagar um novo dote para ter a outra esposa. E aí ele trabalhou mais 7 anos para ter Raquel. Depois, ele teve que trabalhar para manter a sua casa, os seus filhos, as suas esposas, a sua família. Então, ele teve que trabalhar por mais tempo para Labão. E aí, Jacó, ele não possuía bens, ele não tinha nada. Então, ele e Labão firmaram ali um acordo para que alguma coisa Jacó pudesse ter. Só que Labão era muito, talvez, esperto, malandro, não sei. E aí ele via que Jacó prosperava. E Jacó prosperava porque tinha dentro dele, ele carregava a benção de Deus. Quando nós carregamos a benção de Deus, é algo visível. As pessoas, elas percebem que existe algo diferente dentro de nós. E Jacó carregava riqueza dentro dele, né? E aí nós vemos que ele faz um acordo com Labão. E aí, só que Labão muda. Ao longo do tempo, Labão vai mudando ali o que era o salário de Jacó. Então, quando ele via que o rebanho listrado começava a dar mais, então ele falava, não, o listrado é meu, você fica com o salpicado. E aí, quando o outro começava a dar mais, então ele trocava novamente. E nós vemos isso mais lá na frente. Eu não sei dizer se Jacó, ele... Ok, tudo bem. Se ele era calmo, se ele dizia, tá bom, né? Vou fazer o quê? Ele é o patrão, vou discutir. Mas nós vemos que Jacó, ele realmente ficou muito irritado, muito frustrado lá na frente quando ele se expressa para Labão, quando ele fala com as esposas, ele fala, olha, o pai de vocês mudou meu salário 10 vezes. Quando ele via que eu estava prosperando, ele mudava. Então ele me enganou durante todos esses anos. Ele não me deixou prosperar. E depois, quando ele fala com Labão, da mesma maneira, ele também fala novamente dessa forma com Labão. Mas nós vemos que o anjo do Senhor, que o Senhor era por Jacó, que todo tempo, desde lá de quando Jacó saiu da casa do pai, desde quando saiu das terras de Isaac, Deus falou com ele, eu vou com você por onde você for, eu vou abençoar você. E Jacó carregava aquela bênção. E aí nós vemos que o anjo do Senhor aparece, dá uma estratégia para Jacó e depois manda que ele saia dali, fala, volta para os seus parentes, volta para a casa do seu pai, eu vou te abençoar. E Jacó faz conforme Deus mandou. Junta ali sua família, fala com as mulheres, arruma tudo e vai embora, sem falar com Labão. Vai que Labão ali decide qualquer coisa, né, para impedir a saída da família, a saída de Jacó, das filhas. Então Jacó vai embora. E no caminho, depois de 3 dias, Labão descobre que Jacó fugiu com tudo. E ele fala, mas como é que ele foge com tudo que é meu, né? E aí, no caminho, depois de alguns dias, Labão encontra-se com Jacó, ele vai até Jacó. Só que aí, Deus fala assim, mais uma vez protegendo Jacó. Não fale nada com Jacó, nem de bem, nem de mal. E Labão já vai ali mais uma vez, né? Sabendo que tem que ficar calado, tem que guardar as palavras.
Vemos que no encontro ali, Labão realmente não fala muitas coisas, fala alguma coisa, né? Fala, você roubou os ídolos da minha casa, por que você saiu dessa maneira? Mas, ó, Deus falou para eu não falar nada com você, então, né? Eu tô aqui me segurando, realmente. Vemos que Jacó, né, e ele ali fazem um outro acordo, porque, segundo os historiadores dizem, aqueles ídolos, eles não representavam somente uma divindade para ser adorada. Eles representavam o pagamento de uma propriedade que pertencia a Labão. Por isso que Raquel, partindo desse ponto, por isso que Raquel roubou os ídolos do pai, para que ela tivesse ali uma propriedade. Porque como ela estava indo embora, fugindo, ela não ia ter nada ali na casa do pai, não é? E por ser mulher, ainda mais. Então ela leva ali os ídolos, ela toma os ídolos e guarda, esconde, para poder ter uma propriedade ali, para que aquela propriedade fosse dela. Mas Labão e Jacó fazem um acordo e aí nenhum dos dois pode passar nem para um lado, um não pode passar para o lado do outro. E aí acredito que Raquel tenha, como dizem os antigos, né, dado com os burros na água. Se deu mal, não deu certo a investida que ela fez. Bom, essa parte, vamos deixar essa parte de lado e vamos falar realmente da persistência de Jacó. Depois de ter ali trabalhado tantos anos, de ter lutado, de ter alcançado a sua família, de ter saído com bens, porque ele saiu com muitos rebanhos, muita riqueza, de ter ali, se acertado com Labão, agora era a parte realmente difícil. Jacó sabia que tinha um encontro adiado por muitos anos, esperando por ele. Ele teria que se encontrar face a face com seu irmão Esaú, que foi, na verdade, o motivo da sua fuga tantos anos antes, justamente para se esquivar da morte que Esaú já estava lhe prometendo. Bom, nós vemos que ele prepara ali presentes para Esaú, manda ali uma quantidade muito grande até de bois, de carneiros, de bodes, de ovelhas, que vão na frente com alguns servos para que possam aplacar a ira de Esaú. Ele também separa por partes a sua família e fica por último. Eu acredito que Jacó quis ficar ali para poder orar, para passar um tempo em oração com Deus. No meio daquela oração surge um anjo, que a Bíblia diz que se põe a lutar com Jacó. E lutam a noite inteira. Mas eu te pergunto agora, um anjo seria tão humano, se colocaria tão na posição de um humano para lutar e ficar praticamente cansado, né? A Bíblia não diz que ele ficou cansado, mas para lutar a noite inteira com outra pessoa, sendo que ele tinha força para destruir um exército? Não, eu acredito que o anjo, ele simplesmente estava ali instigando Jacó para reagir de alguma forma. Jacó passou a noite orando, Jacó tinha saído da casa do seu pai tantos anos antes e agora estava retornando. Provavelmente o coração de Jacó estava tomado de angústia, de preocupação, de medo pelos seus, e a única coisa que ele tinha era a opção de orar. Ele sabia que carregava uma bênção dada por seu pai, sabia que tinha uma bênção dada por Deus, mas nós, como seres humanos, muitas das vezes sucumbimos ao medo. E nós ficamos preocupados diante de algumas situações, às vezes é diante de uma situação financeira que nós achamos que realmente não vai ter como resolver e o que vamos fazer. Então Jacó, diante daquele cenário que estava prestes a se colocar diante dele, ele se põe a noite inteira a buscar uma bênção da parte de Deus. E nós vemos que no final de toda aquela persistência, o anjo abençoa Jacó com um novo nome. Ele muda a história de Jacó a partir dali, dando a Jacó o nome de Israel. E hoje eu pergunto para você, o quanto você tem lutado e persistido por aquilo que você tem buscado da parte de Deus? Será que você já começou uma oração há muitos anos e como algo demorou a se concretizar, você desistiu de orar? Talvez você tenha orado e falado, olha, isso é demais para mim, essa luta é muito grande, cansei.
Nós vemos que no decorrer da vida de Jacó, o nível de dificuldade só foi aumentando. E Jacó chegou a um ponto que ele não tinha mais como caminhar com as próprias estratégias. E ele buscou direção em Deus. Deus mudou o nome de Jacó. E Deus hoje pode mudar também a sua história. Que você possa persistir em oração. Que você possa buscar a Deus verdadeiramente. De todo o seu coração, que você possa buscar a Ele. Insistir, continuar insistindo. Porque Deus, Ele conhece o nosso limite, Ele conhece o nosso coração, mas Ele quer receber tudo de nós. E nós, para termos tudo de Deus, precisamos dar tudo de nós. Que Deus te abençoe, que essa palavra alcance o seu coração e que você possa caminhar mais uma milha, que você possa lutar mais um pouco, que você possa buscar mais um pouco em oração. Em nome de Jesus, e que Deus mude a sua história, que Deus mude o seu nome, que Deus te dê estratégias para alcançar aquilo que você vem buscando.